Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Estamos aqui mais um dia para começar hoje, né, a nossa tão esperada live sobre o equilíbrio emocional. Que Deus abençoe esse momento que estamos reunidos aqui. Sejam todos bem-vindos. Estamos aguardando os nossos seguidores entrar na nossa live. Amém? Amada Elizabeth Nazário, que estará conosco nessa tarde. Vamos aguardar a chegada dela. Que Jesus abençoe a sua vida. Paz do Senhor, amada. Paz do Seja Senhor. bem-vinda. Obrigada. É um prazer ter a irmã aqui com a gente. Amém? Agradeço. Jesus abençoe. Nós estamos hoje, né, nesse momento tão esperado em 2025, que é a nossa live, né? Sobre o Verdade. equilíbrio emocional. Verdade. Olha, Jesus, eu quero nessa tarde, vamos aguardar um pouquinho mais, né? Esperar mais pessoas entrarem. Algumas pessoas já estão entrando. Esse tem sido um tema, né, muito forte nos últimos dias e o Senhor tem nos preparado para isso, né? O Senhor Verdade. tem te escolhido para isso, né? Foi um Temos desafio vivido muito dias grande. difíceis, Verdade, mas é verdade, não foi. tem sido fácil. São dias trabalhosos, na verdade, né? E o Senhor, ele tem preparado meios para que a gente encontre o equilíbrio nas nossas emoções, na nossa mente, nas nossas atitudes, né? Para que cada dia a gente possa ter aí uma vida mais estruturada, né? E equilibrada na presença do Senhor Jesus. Verdade. A gente marcou para 15 horas, então nós já vamos começar, Ok. né, para não atrapalhar aqueles que se prepararam para este momento. Sejam todos bem-vindos. Eu sou a irmã Elisângela Carvalho. Eu sou a responsável pelo projeto Metamorfose. E o projeto Metamorfose, ele nasceu, né, primeiro no coração do Senhor, e depois Deus, ele colocou no meu coração um trabalho voltado para mulheres. Há muitos anos já trabalhamos com mulheres, com casais, com crianças, adolescentes agora. E também, né, trabalho com as mulheres aqui na região de Betim, na nossa igreja. Eu sou membro, né, da Igreja Pentecostal Deus e Amor. E o nosso projeto Metamorfose, ele é um projeto que ele não é de igreja. Ele é algo que nasceu no coração de Deus, não para falar sobre igreja, não, mas para transformar vidas. Então, é um meio também onde o Senhor, ele faz aliança entre pessoas. E o Metamorfose tem como objetivo ajudar mulheres a identificar a sua identidade em Cristo. E levar essas mulheres a alcançar um equilíbrio das suas emoções, pois a chave, né, para a sua própria transformação é o equilíbrio das emoções. Né? Uma pessoa desequilibrada, ela desestrutura todo o ambiente onde ela está. Então, através do Metamorfose, né, eu tenho certeza que o Senhor há de alcançar muitas vidas, muitas mulheres, muitos homens, e eu tenho certeza que eles vão ser transformados para a glória de Deus, né? O nosso tema hoje é o equilíbrio emocional. Então, ele é um tema recorrente em nossos dias, né? E refletindo a importância de manter a harmonia nas nossas áreas da nossa vida, fica bem claro lá em Eclesiastes 3:1, né? Que há tempo para toda ocasião. Então, tem Verdade. determinado para tudo na nossa vida, nós não compreendemos esse tempo. E refletindo essa importância do equilíbrio em nossas decisões, também nós vamos aproveitar que no mês de janeiro, né, é dedicada à campanha de conscientização da saúde mental. Então, nós temos aí a nossa convidada especial, que é a nossa querida irmã Elizabeth. Seja bem-vinda. E conte-nos um pouco, irmã Elizabeth, sobre a sua trajetória. Antes da gente entrar, né, no bolo maravilhoso que o Senhor preparou para que a gente possa se alimentar nessa tarde. Amém. Amém. Então, eu me chamo Elizabeth. Eu, né, congreguei há vários anos na Igreja Deus e Amor também. É uma igreja que eu amo de paixão. Hoje eu estou na Assembleia de Deus, né, Ministério de Betim. É uma igreja também muito abençoada, né? Meu pastor é um pastor abençoado, né? A igreja é uma igreja abençoada, né? E eu, em 2020, eu fazia engenharia elétrica, tranquei o curso há anos atrás, porque tive que fazer algumas escolhas, né? E eu tranquei o curso.
Eu falei com Deus, falei, Senhor, o que eu vou fazer? Aí o Senhor me trouxe um sonho, eu atendendo pessoas lá no meu trabalho. Me mostrou direitinho o trabalho, a sala. Aí eu falei com Deus, falei, então já sei o que eu vou fazer. Aí fui, me matriculei, graças a Deus deu tudo certo, já estou aí caminhando pro, né, estou no 7º e 8º período da psicologia. É um curso surreal, onde ajudamos pessoas, né? Esse é o propósito, pelo menos é o meu propósito, ajudar pessoas. E amo fazer, né, palestras com ajudar os jovens, mulheres também, né? Porque hoje estamos vivendo aí com mulheres adoecidas, né? Mulheres que vêm cuidando da família, cuidando dos filhos, do esposo e esquecendo de cuidar de si. E eu, né, buscando de Deus essa direção, o Senhor me trouxe para eu fazer isso. E devagarzinho as coisas estão se encaminhando para a glória de Deus. Que bom, graças a Deus, né? Tão bom quando a gente anda no propósito do Senhor, que Deus, ele vai te direcionando quando você está na dependência de Deus, né? Eu acho que o certo é isso, é estar na dependência do Senhor. E o Senhor, ele começa a te encaminhar para o propósito dele. E o propósito do Senhor começa a se cumprir na sua vida. Então, isso é maravilhoso, né? E Deus preparou para nós esse momento sobre equilíbrio emocional, né? E assim, a gente vê que é uma dificuldade do dia a dia que realmente nós seres humanos têm de equilibrar as nossas emoções em determinadas situações. E eu falei, Senhor, prepara alguém que possa ter um conhecimento, né? Que tenha uma base para estar passando isso para a gente aprender mais. E o Senhor tocou no meu coração de convidar, né, a nossa querida irmã Elizabeth. Então, vamos lá. Explica para nós um pouco sobre o que é inteligência emocional. Então, a inteligência emocional, ela é tudo aquilo que nós praticamos dentro do nosso dia a dia, né? A capacidade de compreender, de gerir as nossas emoções. Às vezes, a gente, né, nessa correria toda do dia a dia, a gente, né, tudo a gente está estourando, dando uma resposta, não pensa para poder responder. Às vezes responde ou um e-mail ou uma mensagem no nervosismo, e às vezes o resultado não é o melhor, né? Eu até costumo falar com os meus colegas de trabalho, quando formos responder uma mensagem, quer seja da diretoria, dos fiscais, primeiro a gente respira, dá uma volta, toma um copo com água para depois responder. Porque se você responde com a emoção, naquele momento, você vai fazer besteira. Então, a inteligência, ser inteligente emocionalmente, é saber gerir essa emoção, é saber separar as coisas. É difícil? Muito, não é fácil. Mas com as habilidades do dia a dia, a gente vai aprendendo. É vivendo um dia de cada vez, né? Eu me baseio muito nisso. A gente tem que sempre viver um dia de cada vez. Não andar ansioso com as coisas do amanhã, né? A própria palavra nos assegura que o nosso amanhã pertence ao Senhor. E é isso. Então, a inteligência emocional seria saber controlar as emoções. Sim, basicamente sim, né? Usando um português mais claro, entendível, sim. Uhum. E o que não é inteligência emocional? Reprimir e ignorar as emoções. Quando nós ignoramos aquilo que estamos sentindo, não, tá tudo bem. E na verdade não está. Isso não é inteligência emocional. Porque é normal do ser humano, nem todo dia a gente vai estar bem, nem todo dia a gente vai estar com humor bem-humorado, nem todo dia a gente vai estar sorrindo. Não. Todos os dias a gente tem problemas, temos dificuldades, passamos no trânsito, no trabalho, na faculdade, na escola, até mesmo na igreja, passamos por essas dificuldades. Então, quando a gente reprime essas emoções, não, eu tenho domínio. Não é isso.
Você está reprimindo as suas emoções e isso não é ser inteligente emocionalmente. Ótimo, ótimo. E agora, para completar essas duas perguntas, o que é equilíbrio emocional? É a capacidade de lidar com as emoções de forma saudável. Nossa, A essa dá psicologia para salvar. é a capacidade de lidar com as emoções de forma saudável. Então, Nota aí, esse é o gente. equilíbrio. Esse é o equilíbrio. Então, nós precisamos o quê? Ter essa capacidade. Isso a gente vai adquirindo com o tempo, né? Lá em Gálatas 5:22, que fala dos frutos do Espírito, né? Fala de mansidão, domínio próprio. Sim. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, essa palavra, Gálatas 5:22, ela nos ajuda nesse equilíbrio. Né? Quando nós estamos com a nossa vida baseada na fé, né, em Cristo, nós conseguimos administrar as emoções, né? Nem todo dia, né? Como eu falei anteriormente, nem todo dia estamos bem. Nem todo dia estamos felizes, sorrindo. Tem dia que a gente está de mau humor. É normal, faz parte. Somos humanos, né? Então isso faz parte. Esse equilíbrio, né? Essa questão do equilibrar a emoção, muitas das vezes até entra os frutos do espírito, domínio próprio, é você saber dominar suas emoções. Eu queria falar, mas eu não vou falar. Eu queria agir, mas eu não vou agir. Né? Eu queria rebater, mas eu não vou rebater. Como eu vou lidar com isso? Talvez em determinadas situações a gente precisa dar tempo. Acho que o tempo ele é o melhor remédio. Porque, por exemplo, a Bíblia diz, né, um coração irado, ele vai produzir um estrago. Mas veio aquele momento que te causou a ira e você se equilibra, você fala assim, não, eu não vou agir agora, porque se eu agir agora eu vou fazer besteira. Isso é o equilíbrio emocional, né? Isso, Então, isso. seria É um uma outra equilíbrio coisa. junto com a inteligência, né? Sim, Junto com a inteligência. tá tudo ligado, tudo ligado. Manter a paz em meio aos desafios faz parte do equilíbrio emocional. Manter essa paz. Você está vivendo um momento difícil. Inflação, a gente está, momento de desemprego, portas se fechando, mas você está lá, centrado. Você está lá, tranquilo. Essa semana mesmo eu tive uma experiência, um colega de trabalho, eles montaram um grupo e estavam lá, meu Deus, isso não está acontecendo, a empresa está atrasando, está fazendo isso. Aí eu mandei, todos os dias a misericórdia do Senhor nos alcança. Tenhamos fé. Não mandei mais nada. Aí ontem ele veio me falar que aquela palavra que eu escrevi naquele momento acalmou o coração dele. Ele foi como se eu tivesse jogado um balde de água fria nele, que ele estava todo eufórico, agitado, mas eu usei. O Senhor, né, naquele momento, me direcionou para mandar aquela frase. E os ânimos deu uma acalmada, né? Então, quando temos esse equilíbrio emocional, mesmo passando por dificuldades, a gente consegue manter a calma, manter os pés no chão, a cabeça fria, não agindo emocionalmente, sim com a razão, né? Quando agimos com a razão, vamos longe, mas se agirmos com a emoção, a gente vai paralisar em algum momento. É interessante que esse equilíbrio emocional, quando a pessoa, a irmã falando sobre o controle, né, a pessoa ter o controle, não se desesperar, a gente entende que se hoje a sociedade ela conseguir ter um equilíbrio emocional, ela vai sofrer menos de ansiedade. A ansiedade é o mal desse século, né? Mas Não hoje não é ansioso, Hoje não está tem difícil, como. né? A gente vê aí as crianças, os jovens, adolescentes, adultos, anciãos, todos ansiosos, preocupados, não conseguem ter esse equilíbrio emocional. Existe ainda um preconceito formado em relação a ir ao psicólogo, a ir na terapia. Tem muito esse preconceito em meio à sociedade, no meio cristão tem muito isso. Tudo é culpa do diabo, né?
E nem sempre o diabo é culpado de tudo. Às vezes somos nós mesmos que damos a brecha para ele poder agir, né? Eu sempre conto para os meus alunos da EBD sobre a história do cavalo, né? O diabo, ele soltou um cavalinho, falou, vamos ver o que vai dar. Ele soltou o cavalo foi lá, pastou a grama do vizinho, as plantações, o vizinho foi lá, matou o cavalo, o dono do cavalo foi lá e matou o vizinho, o filho do vizinho foi lá e matou o dono do cavalo, e aí foi. Aí a família, gente, isso é coisa do diabo. Aí o diabo respondeu lá atrás, não, coisa minha não. Eu só soltei o cavalo, o resto foram eles que fizeram. Então, às vezes, nós, como seres humanos cristãos, a gente tem essa mania, né? Tirar a nossa responsabilidade e colocar a responsabilidade nas pessoas, né? Nos outros, no pastor, no obreiro, no irmão, no motorista. Não. Nós temos que aprender a assumir as responsabilidades. Isso faz parte. Eu acho que quando a gente assume as responsabilidades, a gente se posiciona e entende que eu não posso deixar que o outro me afete tanto, né? Sim. Eu preciso resolver o problema. Se eu resolver o problema comigo, o outro não vai me afetar tanto. A questão é que às vezes a gente não resolve o problema consigo e transfere para outros e vira uma bola de neve, né? Busca ajuda no lugar errado, igual você está falando na questão do psicólogo, né? Psicólogo, psiquiatra, tem gente que ainda tem muito preconceito, é médico de doido, mas não. É tão bom quando um psicólogo... Há muitos anos atrás eu levei o meu filho, né? Hoje está com 22, levei ele no psicólogo, ele tinha uns 10 aninhos, que eu achava que ele tinha um distúrbio de humor muito aleatório, eu falava, só psicólogo para me ajudar. E eu fui na psicóloga e tal, e a psicóloga falou assim, olha, eu sentei com ele para jogar Uno, ele não aceita jogar Uno, porque o Uno você perde, ele não aceita perder. Então, assim, aí quando ele vê que ele começa a perder, ele desequilibra e tem os distúrbios emocional dele. E eu trouxe aquilo para minha vida. Eu falei assim, gente, como um psicólogo, ele vê muito além da gente que é mãe, muito além do pai, né? Porque eu conheço o meu filho, mas o psicólogo, ele estuda as emoções. Sim. Então, ele consegue entender muito além daquilo que a gente que é mãe, que a gente que é pai. Então, às vezes, a criança está ali extremamente agitada, com um distúrbio emocional, e às vezes a deficiência de alguma coisa é ausência de alguma coisa, Sim. ou às vezes eu falo muito isso no Ministério Infantil, a criança está muito bagunceira, aí todo mundo, que menino bagunceiro, ele está querendo chamar a atenção. Chamar a atenção. No meio dele, de chamar a atenção das pessoas, porque talvez em casa, quando ele faz bagunça, a família toda olha para ele de uma forma diferente, por mais que ele apanhe ou briguem com ele, mas ele sentiu que ele conseguiu atrair a atenção. E é estratégia. Ele usa como estratégia, né? Fazem isso também, né? Infelizmente, adultos, porque se quando criança não trata, vai crescendo com esse hábito, e quando a pessoa adulta, ela chega no ambiente, ela quer o quê? Ela quer chamar a atenção. Então, às vezes, ela tem um distúrbio emocional e ela quer atrair a atenção de todo mundo para ela. Isso é ruim, né? Verdade, verdade. Essa questão da criança, eu vejo muito isso. Existem muitos pais que, para suprir a ausência, ele enche a criança de presente, né? E ele não precisa, o filho não precisa de presente, ele precisa de presença. O pai tem um papel importantíssimo na vida de um filho. A mãe tem um papel importantíssimo na vida de um filho. Então, uma família desequilibrada cresce em filhos desequilibrados. Então, a família tem que estar estruturada para que os filhos possam crescer estruturados, né? Provérbios 22:6, ensina teu filho o caminho que deve andar, para que quando ele cresça, ele não se desvie desse caminho, mas esteja com ele nesse caminho. Leve para a igreja, mas não deixa na responsabilidade das tias da salinha, não. Ensina, exorta, educa, né? Meu filho está na escola. O professor não tem responsabilidade de educar filho de ninguém. A obrigação de educar os filhos é do pai e da mãe, ou, né, de quem for o cuidador.
né? Às vezes não mora com os pais, mora com os avós. Mas a responsabilidade é nossa, como pais, cuidar dos nossos filhos. E nós não podemos fazer essa transferência, né? Por isso que hoje vivemos um mundo de pessoas que não têm tanto equilíbrio, porque não teve uma base. Lares cheios de brigas, aí os filhos crescem cheios de traumas, vivendo numa família traumatizada, aí o filho chega a uma certa idade, né, a escola encaminha para uma terapia, aí o terapeuta, o psicólogo vai lá, ele cuida do filho, mas aí ele volta para aquele ambiente adoecido, onde o pai está doente, a mãe está doente, e não consegue enxergar isso, né? Então, primeiro, acho que tem que cuidar é do lar. O lar sendo um lar sarado, um lar sadio, os filhos serão sadios psicologicamente. Verdade, concordo plenamente. E quais que são os sinais do desequilíbrio emocional? A gente falou agora, né, sobre inteligência, sobre o que é inteligência emocional, o que é equilíbrio emocional, e quais são os sinais, porque às vezes não, porque a pessoa ela recebe sinais de que ela está desequilibrada, que ela precisa buscar ajuda, vamos dizer assim, né? Que eu acho que quando você tem um desequilíbrio, você precisa buscar ajuda, primeiro em Deus, porque se tem alguém que vai confrontar você, é Deus. Deus ele vai te confrontar. Não tá legal, vamos mudar, vamos melhorar. E eu acho que o melhor confronto é o de Deus, porque o de Deus você não rebate. Ele começa a te impulsionar, ele vai te mostrando situações, ocasiões, ele vai te colocando contra a parede para você entender. É hora de mudança, eu preciso mudar. Verdade. Então, quais são os sinais de desequilíbrio? Normal. Verdade, aquela pessoa impulsiva, aquela pessoa que tipo assim, ó, comigo tem um dito popular que eles falam, escreveu, não leu, pau comeu, mais ou menos isso, né? E o outro, que esse é bem mais, né, fica mais aparente, é a questão da angústia persistente, aquela pessoa deprimida, aquela pessoa que não quer contato com o meio, não quer contato com a sociedade, gosta de se ficar isolada, né? Aí hoje eles jogam tudo, a culpa no autista, né? A pessoa TDAH, né? muito TDAH, tem que tomar muito cuidado com essa questão, né? A criança atípica, o adulto atípico que descobriu o autismo já mais velho, ele é um ser humano normal, né? Então, tudo hoje, fulano tem autismo, fulano tem desequilibrado. Não, a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas falas. Por quê? Uma criança com espectro autista, uma criança com TDAH, ela tem as suas limitações, mas é uma criança que vive no meio como qualquer outra. Claro, né, existem alguns graus, alguns níveis que tem que ter um cuidado maior, né? Então, nós, como pais, temos que ser observadores dos nossos filhos e não ter esse preconceito de buscar ajuda médica. Ah, não, meu filho, não, eu vou levar na igreja e vai expulsar, em nome de Jesus vai sair. Amém. Né? Aquilo, Deus, ele é poderoso mas ele deixou a medicina, né? Um dos discípulos lá de Jesus era médico. Então, por que temos esse preconceito de buscar ajuda psíquica, ajuda, né, da medicina? Por que temos esse preconceito? Então, nós temos que vencer esse preconceito. Então, um dos sentimentos persistentes para esse desequilíbrio emocional é a angústia e a apatia, né? A gente ficar ali sempre no cantinho, não querer contato, aí, fulano tá deprimido, só fica dentro do quarto. Não, ele tá, né, com desequilíbrio emocional, não quer contato com o meio. Ele tá lá no cantinho dele, mas nem sempre é uma depressão, né? A depressão é muito mais séria do que a gente pode imaginar. E hoje tudo também eles jogam a depressão a culpa, né? E nem tudo é depressão, não. É verdade. E também problemas, né, Elizabeth? Eu acho que assim, problemas todo mundo passa, ninguém está ileso de passar por lutas, por provações.
né? E a forma que a gente lida com as nossas lutas nos ajuda a ter ou equilíbrio ou desequilíbrio emocional. Então, por exemplo, uma luta financeira, vou dar um exemplo, a pessoa está passando por um processo financeiro e se ela não tomar cuidado, vamos supor, uma pessoa casada, se ela não tomar cuidado, essa luta financeira que o casal em si está passando pode afetar todas as áreas do casal, porque a pessoa fica tão desmotivada, então, tipo, já não tem mais motivação, vamos supor, a mulher já não tem mais motivação para fazer uma comida, já não tem uma motivação para limpar a casa, a situação fica tão desesperadora e a pessoa ela vai se encurralando de uma forma que ela olha para si, ela não vê saída, né? Então ela começa a desequilibrar e acaba caindo nisso. Aí que entra numa ansiedade e numa depressão. E a próxima pergunta é justamente sobre isso. Segura aí. Qual o impacto da ansiedade e depressão? Essa é difícil, hein? Qual o impacto da ansiedade e depressão no equilíbrio emocional? Um dos fatores é o comprometimento da capacidade de lidar com as emoções. Né? Uma pessoa deprimida, ela já não vê vontade, ela já não tem mais vontade de viver aquela vida que ela está vivendo, né? Às vezes a pessoa suicida, mas não é que ela quer morrer, não. Ela só quer acabar com aquela dor que ela está sentindo. Ela não quer morrer, ninguém quer morrer. Ela só quer cessar aquela dor. A dor da alma, que é uma dor que não tem cura, onde a medicina não consegue entrar, não tem remédio, não tem antidepressivo que consiga entrar nessa dor. Os antidepressivos, eles vão apaziguar aqueles sintomas, a pessoa vai ficar ali dormindo, enquanto ela está dormindo, ela não está pensando no ato suicida, né? Então, ela não quer morrer, ela só quer acabar com a dor. A gente vê vários casos aí hoje, infelizmente, até no meio cristão, de pastores, obreiros, que têm ceifado a própria vida. Mas por quê? Porque a dor que eles estão sentindo, o homem não consegue tirar. Só Deus, né? E, claro, a ajuda psicológica, a ajuda terapêutica ajuda muito, muito, muito. A família, né? A rede de apoio é necessário na vida de uma pessoa que tem sintomas de depressivo. Então, ele tem uma boa rede de apoio, família do lado, amigos, né? Buscar ajuda psicológica e Deus. O caminho, a verdade e a vida. Verdade. Senhor é o centro de todas as coisas, né? Como as relações, coisas que você acabou de dizer, como que as relações interpessoais influenciam no equilíbrio emocional? É algo fundamental, né? Muito. Então, um dos fatores é afetar o manejo das emoções, né? A psicologia, ela vê muita relação com o fortalecimento do ego, do superego, do id, e gera esses conflitos internos que aumenta a ansiedade, aumenta a insegurança. Um exemplo claro disso, eu até anotei, é um ambiente familiar de apoio que promove calma. Mas críticas constantes podem levar à irritabilidade. Você se imagina dentro de uma casa onde todo mundo só te critica. As pessoas só te criticam. Ninguém chega para você e te elogia. Nossa, Elisângela, você hoje, né, você tá bem. Não. Elisângela, você só fica em cima da cama. Pelo amor de Deus, levanta dessa cama. Que preguiça é essa? Então, um dos cuidados também que nós precisamos ter é a questão do fisiológico. As vitaminas estão ok? Vitamina D baixa, ela traz cansaço excessivo, né? Aquela lombeira no corpo, aquela preguicinha, né? A vitamina B12 baixa também, ele traz essas causas. Então, assim, o cuidado físico tem que andar ali, ó, lado a lado com o psíquico. Nós temos que andar, ter esse cuidado do físico e do psíquico. Por quê?
Eu sempre falo, né? Eu já falei várias vezes com os meus colegas de trabalho. O Espírito Santo, ele não habita num templo doente. Então, se o templo está doente, ele não vai habitar. Então, o templo tem que estar o quê? Sadio para receber a presença do Espírito Santo. Se eu não estou bem, como é que eu vou cuidar dos meus? Se eu estou adoecida, se eu já não tenho forças mais para levantar da cama, eu já não tenho forças nem para pedir ajuda. Como que eu vou cuidar dos meus? Então, é uma coisa que tem que ser levado muito a sério, essa questão do físico, né? Cuidar da saúde mesmo, fazer um exercício físico. Ah, eu não tenho dinheiro para pagar uma academia. Beleza. Nós temos várias pistas, né, de caminhada. Podemos fazer ali 2, 3 vezes por semana. Começa devagarzinho, começa caminhando ali meia horinha todo dia, ou então 2 vezes, 3 vezes por semana. Vocês vão ver a diferença na vida de vocês. Porque a gente fica tão procrastinadores, nós somos procrastinadores, começa a fazer uma caminhada, não. 2025 é o ano da mudança na minha vida. Aí o ano tá só passando, os dias estão só passando. E eu tô no mesmo jeito. Então o ano, ele é o mesmo, todos os anos é a mesma coisa. É sábado, domingo, segunda, sexta, a mesma coisa. Mas se eu não mudar as minhas atitudes, vou finalizar 2025 da mesma maneira que eu iniciei. Inicio 2026 da mesma maneira que eu finalizei 2025. Porque a mudança que eu quero tem que partir de mim. E voltando de nós, né, mulheres, a gente tem o hábito de cuidar de todo mundo, mas a gente não se cuida. Aí o Senhor nos pega naquela situação. Quem vai cuidar de você? Então, a gente precisa primeiro, né, se amar, se cuidar, para depois a gente cuidar de pessoas. E Deus, ele vai direcionar pessoas certas. Por exemplo, você precisa de uma pessoa, né, que tem um equilíbrio. Você está desequilibrado, então você precisa ter ao seu lado pessoas equilibradas. E às vezes a gente arruma um outro amigo que também está desequilibrado. Junta os dois, não, nós dois, e começa aquela lamúria, né? Sim, tá ruim sim. para você, tá ruim para mim, tá ruim para todo mundo. Mas quando a gente começa a caminhar com pessoas, não, eu acho que fulano é uma pessoa que vai me ajudar. Busque ajuda, sabe? Existem pessoas, Elizabeth, que se trancam no quarto. Existem pessoas que colocam um sorriso superficial no rosto, mas por dentro a pessoa está machucada, a pessoa está ferida. Mas ela não busca ajuda. Não, não, porque a dor é minha, eu que vou sofrer com a minha dor. É possível você se livrar dessa dor. Sim. É possível você se libertar dessa dor. Mas o primeiro passo é o querer, é o buscar, é o se abrir, né? Falo que a gente tem que se abrir sim, a gente tem que ter pessoas de confiança. Primeiro se abrir com o Senhor. E depois falar, Deus, coloca na minha vida pessoas que vão me ajudar a subir. E nem toda crítica, eu sempre digo isso, nem toda crítica é destrutiva. A gente tem o hábito de receber as críticas e falar assim, mas porque fulano não gosta de mim. Talvez a crítica doeu em você, mas ela é construtiva. É o que você está falando, a pessoa está em cima da cama e não levanta. Sabe, tem que vir alguém para sacode a poeira, filho. Vamos sair de cima dessa cama aí, vida que segue. Até porque a gente entende que quando a gente está doente, ou fisicamente, emocionalmente, e que a gente fica só debaixo da coberta, a tendência é só piorar. Só piorar. Não é? Eu, em 2012, em 2012, eu tive um momento de depressão na minha vida. Foi quando eu busquei os caminhos do Senhor, né? Eu senti uma dor na minha alma que remédio nenhum me ajudava. Era uma dor que eu sentia, a minha face doía, assim, os ossos da face doíam, e os remédios não adiantavam. Eu tomava analgésico, eu tomava remédio, né, relaxante muscular, e nada adiantava. Por quê? Porque a minha alma estava adoecida, né? Mas eu busquei a ajuda do Senhor, busquei tratamento, e hoje, para a glória de Deus, eu busco ajudar pessoas, principalmente nessa parte emocional, né? Porque a pessoa precisa estar bem, as mães precisam estar bem para cuidar dos filhos, para educar os
Os pais precisam estar bem para poder educar os seus filhos, ensinar os seus filhos. E hoje eu busco isso, ajudar casais, ajudar mães, e ajudar os filhos também, né? O Senhor colocou no meu coração um projeto para trabalhar com a juventude. Hoje eu sou conselheira dos jovens lá da igreja e eu quero fazer um trabalho com eles voltado principalmente os jovens que estão namorando. Por quê? Hoje eu tenho uma família, são duas famílias diferentes que, né, estão querendo ali se unir, né, dois jovens querendo se unir, com criações diferentes, cada um já traz a sua bagagem negativa, né, de lá de casa, de dentro do lar, aí casa, né? O amor é lindo, é maravilhoso, mas e aí? E as emoções? E os traumas que eu trouxe de dentro da casa dos meus pais? Como que eu vou tratar isso com meu marido? Como que o marido vai tratar isso com a esposa? Se os dois não estiverem curados, vai ser mais um casamento que não vai dar certo. Porque hoje a maneira mais fácil de resolver um problema é o divórcio. É a maneira mais fácil. Divorciou, vai cada um para o seu lado. Pagar o preço por um casamento hoje já é mais... Tá mais difícil. Né? Tá Para mais reconstruir, difícil. né? Porque eu acho que construir é mais fácil do que reconstruir. Sim. Porque quando você constrói, você está usando material novo, né? Tudo novinho, tudo fresquinho. Agora, quando você reconstrói, tem algo ali que você tem que tirar. E aquele tirar, às vezes, fere, machuca, né? Então, realmente, e aproveitando esse gancho para a gente fazer a próxima pergunta, quais são as técnicas para gerenciar o mal deste século chamado estresse? A gente já falou sobre ansiedade, depressão, agora estresse. Só coisas que realmente têm atacado hoje a nossa vida e que a gente tem que aprender a lidar com elas, né? Autoconhecimento, autocuidado, refletir sobre as minhas ações no trabalho. O que está me atrapalhando? Às vezes, um chefe, um líder, um colega, né? Na rua, o que está me atrapalhando? Então, e outra, o principal, a confiança em Deus e a entrega em Deus, né? É o que nós precisamos, né? No trabalho, o estresse do dia a dia é normal. É normal. São pessoas diferentes, cultura diferente. Mas quando aquele estresse está me adoecendo, aí eu preciso buscar ajuda, né? Ajuda psicológica, ajuda médica, conversar com o meu líder imediato. Se for na escola, né? Tem os coordenadores pedagógicos, supervisão. Não, o meu colega está fazendo isso comigo, dentro de casa, porque também tem pais que estressam os filhos e filhos que estressam os pais, né? Então, isso aí, nós, família, a família hoje não foge disso. Então, é ter esse cuidado, né? A gente precisa ter esse cuidado. Se acontecer algum evento voltado para esse sentido, o que a mãe, o que o pai tem que fazer? Chama o filho e conversa. Não sai por aí defamando o filho. Ah, meu filho não presta, minha filha não presta. Não. Vem cá, meu filho, vamos conversar. Por que você foi reativo àquela conversa? O que está acontecendo? Então, hoje, os pais, eles precisam buscar entender também a situação dos filhos. Imagina, um jovem hoje, um adolescente, 12, 13 anos, a mudança de hormônio, né? Aquela loucura toda, a cabecinha dele tá a mil. Então, assim, e os pais só vêm com julgamento, né? Porque nós pais, nós temos uma expertise, né? Então, assim, ter esse cuidado mesmo de autoconhecimento, de reflexão, buscar ajuda, né? E sempre poder compartilhar essa situação com com a pessoa mais próxima ali, o seu líder no trabalho, dentro de casa, né? Filho conversar com os pais conversarem com os filhos. E na rua é o domínio, né? Na rua a gente vai passar os estresses.
no trânsito, existem várias situações. Aí que entra o domínio próprio, né? A mansidão, fugir daquele momento ali. Às vezes, a gente tem visto aí muito nas redes sociais brigas de trânsito onde acabam em morte, né? Porque hoje eles não estão tendo mais domínio das suas emoções. Então, tá todo mundo descontrolado, resolvendo na bala, né? E de forma agressiva. E a gente precisa ter esse controle aí para poder, né, sobreviver, vamos dizer assim. Ser pacificador, né? E pedir ao Senhor também, acho que sabedoria nas palavras, que eu acho que palavras ferem mais do que atitudes. E às vezes, igual você estava falando sobre no lar, a nossa casa ela tem que ser um pedacinho do céu, porque a gente já passa tanta raiva lá fora, tanto estresse lá fora, que quando você chega em casa, você quer ter um refrigério, um ambiente de paz. E às vezes a pessoa chega em casa, isso serve para casais também, igual o dia 25 agora a gente vai ter um grupo para casais lá na igreja, para trabalhar justamente esse equilíbrio, a matemática do amor. Tem coisa que você soma, tem coisa que diminui, tem coisa que subtrai, tem coisa que você divide, né? Tem coisa que você multiplica. Então, a gente precisa fazer com que a nossa casa seja um ambiente que todo mundo quer voltar para ela, sabe? Hoje a gente vê que a gente não quer voltar para casa. E o inimigo, ele trabalha nessas coisas. Ele só precisa, é o caso do cavalo lá que você contou. Ele só precisa de uma coisinha para ele entrar e ele aprontar. Então, na nossa casa tem que ser um ambiente de cura. Você que é mãe, você que é pai, procura sentar, ouvir seu filho, sua filha, o que está acontecendo? Tentar ajudar o seu cônjuge, sabe? Alguém na sua casa tem que ser o mediador de conflitos. Sim. Todo lar Sim. tem que ter. Ah, mas por que tem que ser eu? Porque o Senhor te escolheu e te capacitou. Verdade. Todo lar tem que ter o seu mediador de conflito. Mas toda vez que essa casa está em tempestade, eu tenho que apaziguar. Sinta-se agraciado por esse dom, porque é um dom que vem de Deus, né? Conseguir ser uma pessoa pacificadora, isso é tão pouco. Então, todo lar tem que ter o pacificador. Se você não é um pacificador, tenta pelo menos respirar e contar até 10. Vai evitar muitos estragos, porque na hora da ira a gente fala o que não deve, a gente machuca, a gente fere. E a próxima pergunta é justamente isso: como estabelecer limites saudáveis? Como estabelecer limites no meio adoecido? É complicado, né? Mas, primeiramente, nós precisamos fazer o quê? Reconhecer as nossas necessidades e valores. Então, eu sou importante. Eu não posso deixar que o meu colega me trate de qualquer maneira. Eu tenho que reconhecer, eu sou uma pessoa importante. Eu sou importante para minha família, eu sou importante na sociedade, eu trabalho, eu pago impostos. Por que eu tenho que ser desmerecida? Por que as pessoas têm que me julgar de uma forma negativa? Então, eu preciso colocar, ó, até aqui você pode ir. Até aqui é um direito seu, mas daqui para cá já é um direito meu. Então, você não pode ser invasivo, você não pode invadir o meu direito. É o meu espaço. Então, são as minhas emoções, eu estou sentindo, né? Nós temos essa questão aí do pré-julgamento. Ah, isso é frescura, fulano é cheio de mimimi, né? A sociedade é uma sociedade mimizenta, é assim que as pessoas falam, né? Mas não, é uma sociedade buscando socorro, pedindo socorro, e quando eu, que faço parte dessa sociedade, eu reconheço as minhas próprias necessidades e busco ter esse valor, tá tudo certo. E um outro ponto importante, né, que eu vejo também, que a gente precisa, é sempre agir com firmeza, ser firme nas suas... ser firme é diferente de ser grosso, né, de ser mal educado. Mas você ser uma pessoa firme nas suas respostas, nas suas ações, ser uma pessoa decidida, ser uma pessoa compromissada, ter compromisso com o trabalho, compromisso com a igreja, compromisso com o horário.
Então, isso ajuda, isso faz parte para poder estabelecermos esses limites. Por quê? Se eu não cumpro o horário, como é que eu vou cobrar da minha filha ela cumprir um horário, né? Eu vou cobrar, eu sou um líder dentro de uma empresa, eu não cumpro o horário. Como que eu vou cobrar dos meus liderados chegarem no horário certo para poder trabalhar? Então, toda mudança que eu quero tem que partir de mim. Esse impor limites, ele vem para tudo na nossa vida, né? Nas amizades, eu acho muito importante, independente de ser amizade de jovem, adolescente, criança, adulto, impor limites. Porque quando você impõe limite em uma relação com a pessoa, ela entende, opa, com fulano eu posso ir só até aqui. Com fulano eu não posso falar isso. Entende? Quando a gente impõe limite, a pessoa sabe o que ela pode trazer para você, o que ela não pode trazer, porque ela sabe que, dependendo do que ela trouxer para você, você já vai cortar. Ou seja, você impôs um limite naquela relação. Então, por exemplo, existem amizades que um faz bullying com o outro, é normal colocar apelido, zoar. Já com o outro, a mesma pessoa que faz bullying com aquela pessoa que é zoeira, ela já trata diferente. Não, Elizabeth, eu tenho que tratar a Elizabeth diferente. A postura dela é diferente, ela me impõe limite. Ou seja, igual nós mulheres, mulher que tem amizade com homem, normal, ok. É padrão, você vai trabalhar, você vai lidar com pessoas que são seres humanos. Sim. Mas você que é casado, você está em um ambiente de trabalho, você conversa, você brinca, você ri, você zoa com todo mundo. Mas você precisa do limite. Eu sou uma mulher Sim. casada, não sou uma mulher Sim. solteira, mãe. Então, aí a pessoa que lida com você, ela vai falar, com a Elizabeth, eu não posso zoar, não posso fazer essa gracinha porque ela é diferente. Sim, então, isso acontece muito no tem gente que acha que na igreja não precisa impor limite. Na igreja você precisa sim impor limite, porque as pessoas vão te respeitar a partir do onde você for. As pessoas vão te respeitar a partir do limite que você impor. Agora, se você não impõe limite, as pessoas te acham liberal. Sim. Então, ficam muito abusadas, né? E isso prejudica, porque às vezes você pode ouvir coisa que não vai gostar, né? Então, a gente precisa mesmo realmente estabelecer esses limites. E quais que são os passos, Elizabeth, para a gente superar os traumas emocionais? Que todo mundo tem trauma. Se eu te perguntar, Elizabeth, você tem trauma? Vários. Você vai me falar? É uma maleta de traumas que a gente carrega, né? Vários traumas. Eu achei interessante você falar que você passou por um processo de depressão muitos anos atrás, né? E você fez da sua dor um processo de cura. E hoje você usa a sua dor que você teve um dia para curar pessoas hoje. Você poderia até hoje estar com depressão. Falar, eu estou com depressão, que ninguém gosta de mim, né? E pegar aquelas dores e vir carregando aquela mala pesada. Mas você resolveu se livrar desse fardo pesado e ajudar pessoas a se livrarem também do fardo. Então, isso é libertador, né? Muito, muito. Eu sempre falo, irmã Elisângela, que todos nós temos essas feridas, já fomos magoados lá atrás, alguém nos feriu, alguém falou palavras que nos deixaram entristecidos, que nos deixaram com dor, com mágoa. Só que tudo isso faz mal só para quem está sentindo. Essa dor, essa mágoa, fulano te fez mal, perdoa. Ah, mas ele não me pediu perdão, mas libera o perdão no seu coração. Porque quem está sentindo a dor é você. Quem está magoado é você. Então libera essa dor. Aí, o que tem acontecido muito hoje que eu tenho observado? A pessoa foi ferida, quando aquela ferida está quase cicatrizando, a pessoa vai lá e começa a cutucar novamente a ferida. Aí ela começa a sangrar de novo. E começa a doer novamente. Então, se está cicatrizando, ela não vai deixar de existir. Ela vai estar lá. Mas se está cicatrizada, não mexe. Imagina se Deus nos julgássemos pelos nossos pecados. Meu Deus! Imagine se ele nos condenasse hoje por tudo que nós já fizemos ou temos feito até hoje. Porque que nós
temos que ficar fazendo isso com o nosso próximo? Com o nosso marido, com os nossos filhos, com os nossos irmãos em Cristo, com os nossos irmãos de sangue. Se te fez mal, se te feriu, esquece, perdoa. O perdão é a melhor e maior forma de se libertar. Ah, irmã, é muito fácil para você que está falando. Não, eu falo porque eu já passei por isso. Então, assim, eu posso falar com toda sinceridade, não estou sendo somente para poder, né, falar que não. Eu passei por isso. Hoje eu perdoei. Então, eu perdoei e não me dói mais. Não me dói. Esquecer? Não. Mas não me dói. Então, se não me dói, é porque está curado. Porque eu sempre dou esse exemplo nos eventos de mulheres sobre um machucado, né? Você machucou, doeu muito, e agora a gente está conversando aqui, eu estou lembrando dessa vacina que todo mundo toma quando é criança, né? A BCG. Você aperta assim, ó, você sente ela. Você olha, você vê a cicatriz. Na época que a gente toma essa vacina, a gente quase que morre, porque dá machucado, né? O braço dói demais. Aí toda vez que você olha para ela, você fala assim, tá cicatrizada, ela tá aqui, mas não dói. Isso é perdão, né? Você lembra do que aconteceu, mas não dói mais. Não dói. Então, aí você perdoou. Se dói, é porque você ainda não perdoou e precisa passar pelo processo. A gente precisa sempre orar e pedir o Senhor e sempre entender que a gente precisa fazer como você fez. Pegar essa dor. O que você vai fazer com essa dor? Você vai carregar ela a vida toda? Você vai usar ela como um processo de cura na sua vida, né? Então, são escolhas que a gente tem que fazer. Eu vou ficar sendo vítima a vida toda. Mas eu sofri. Mas quem sofreu foi eu. Mas você ficar num lugar de vítima a vida toda não vai te ajudar a superar a dor. Você tem que guardar essa dor, pegar essa dor, jogar ela fora e falar, Senhor, me ajuda a me curar. E existe uma porta, eu sempre falo isso, existe uma porta que a gente tem que abrir na nossa vida e colocar para fora tudo aquilo e aquelas pessoas que nos feriram. Você coloca para fora como? Ela não faz parte da sua vida mais. Você não precisa ter ódio, você não precisa ter mágoa, ter rancor, não. Mas você não precisa, você precisa amá-la, mas não precisa conviver. Perdão. Né? Porque toda vez que você olhar, você vai sentir amor por aquela pessoa, porque é o mandamento do Senhor, amar o seu próximo como a ti mesmo, né? Mas agora você não é obrigado a conviver, né? Você não é obrigado a gostar. Eu estava até vendo hoje uma pregação do Cláudio Duarte. Você não é obrigado a gostar dessa pessoa, a gostar que realmente você gosta e você vai carregar com você quem você realmente gosta, né? Agora, para amar é mandamento do Senhor, a gente tem que amar o próximo, e o próximo, infelizmente, os primeiros próximos da fila são os próximos que te feriu. Aí depois que vem os próximos que você ama. Sempre vai ser assim, é verdade, né? Então, é para testificar que Deus realmente está na nossa vida, Ele nos transforma, é quando nós aprendemos realmente a amar aqueles que nos ferem. É verdade, verdade. Isso, você está curado. Quais que são os benefícios do equilíbrio emocional na vida diária? Todo dia, né? É desafiador, né? Mas um dos fatores é essa facilidade de tomar decisões, decisões conscientes, decisões saudáveis, você ter uma paz interior, relacionamentos saudáveis, né? Pessoas boas, próximas. Tem um dito popular, né? Diga com quem andas, que eu digo quem tu és, né? Então, se você, né? A irmã Elisângela até falou isso aí há uns minutos atrás. Se você está adoecido, você não pode andar com alguém que está adoecido também. Você tem que procurar alguém que vai te trazer palavras boas, palavras de bênção sobre a tua vida, que vai te incentivar a crescer, que vai te incentivar a buscar ajuda profissional, ajuda médica, a fazer uma atividade física, a correr, a, né, fazer natação. A gente
como seres humanos estamos adoecidos, a gente precisa buscar essa ajuda, né? Não é ir para um bar, tomar uma cerveja, meus amigos estão lá, não. Vamos buscar ajuda de verdade, ajuda que vai te trazer resultados positivos, resultados de bênção para a sua vida, né? Pessoas que vão te elevar. Eu falo que a palavra ela tem poder para te bem dizer, mas também para amaldiçoar. Então nós como principalmente nós cristãos, servos de Deus, que fazemos algo na obra de Deus, a gente precisa ter este cuidado com que, às vezes, o que sai da nossa boca. Porque é uma palavra que pode ferir uma pessoa que já está doente, que já está adoecida, que recebe aquela palavra de uma forma negativa, e aquilo, né, desperta ali um gatilho naquela vida, aí ela começa a reviver coisas que, às vezes, ela passou lá na infância dela, que ela viveu lá no passado dela. Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado, né? Deus nos deu 2 ouvidos, uma boca, ouvir mais e falar menos. Às vezes é necessário. Verdade. E assim, eu falo que a partir do momento que a gente entrega a nossa vida para Cristo, é o Senhor quem conduz as nossas emoções. A gente vem com a bagagem lá do mundo, ferido, machucado, né? O Senhor nos pega como pegou lá a ovelha perdida. O Senhor vai tirando os carrapichos, aquilo que Ele não quer que fica na nossa vida. E nós precisamos entender, haverá coisas que Deus ele vai tirar das nossas vidas que vai doer, mas é preciso sair. Sim. Por quê? É preciso, porque a partir do momento que isso sair, você será curado. Sim. Então, precisamos entender os propósitos, os processos na nossa vida. Todo mundo tem a sua bagagem de dor. Eu acho que não tem um ser humano que tenha uma vida, né, assim, que não tem um processo de dor. Eu acho que todo mundo já passou por um processo. A diferença está em o que você vai fazer com essa dor. Então, se hoje você passa por um processo assim, seja em amizade, em relacionamento, traga para o Senhor e decida. Peça a Deus, Senhor, me dá a direção, o que eu vou fazer com essa dor? Me mostra o que eu preciso fazer. Porque você ficar carregando essa bagagem pesada demais, uma hora você não vai dar conta. Né? A gente vê hoje um índice de suicídio muito alto, é o que você falou, às vezes a pessoa está tão machucada que ela fala assim, se eu morrer vai ser melhor. Né? Se eu tirar minha vida, resolve tudo. Às vezes a pessoa está com a conta. Eu vi um dia uma história da mulher que ela recebeu Bolsa Família muitos anos indevidamente. Aí ela recebeu uma carta falando assim que ela teria que pagar, acho que era 14, 15 mil, não sei, bolsa, devolver para o governo o Bolsa Família que ela recebeu. E na época ela estava desempregada, desesperada. O que a mulher fez? Eu não tenho esse dinheiro para pagar, o que eu vou fazer? Ela foi lá e tirou a vida dela. Então, olha só, por causa de... às vezes ela tem uma carta falsa, né? Mas, assim, a gente precisa mesmo ter o equilíbrio. Hoje é fundamental que se tenha o equilíbrio emocional. E o que você falou realmente interessante. A gente tem 2 ouvidos e uma boca. A gente precisa ouvir mais. E também até porque 2 ouvidos. Tem coisa que vai entrar aqui e vai sair aqui. Verdade. Você não precisa levar tudo pro coração. Só leva para o coração aquilo que edifica a sua fé. Se não vai edificar, descarta, sabe? Descarta mesmo. Se não vai te ajudar a crescer, a evoluir, descarta. É o que eu falei da crítica. Tem crítica que dói, mas ela é construtiva, que você começa a ver, nossa, mas eu não tinha visto desse jeito. Realmente, eu acho que eu preciso mudar isso. Então, Deus ele vai levar pessoas até você para te ajudar a pontuar coisas, né? Mas é necessário que você tenha o equilíbrio, principalmente dentro da sua casa. O nosso ministério começa dentro de casa. E aí nós somos desafiados, né? Somos desafiados a ser cristão todos os dias. Somos desafiados a discipular, porque nossos filhos são os nossos discípulos, né? Às vezes marido é discípulo, esposa é discípulo. Então, nós precisamos mesmo dos frutos do Espírito para conduzir a nossa vida. Sim. Isso nós só encontramos em Deus, não é na igreja, é em Deus. Isso. O ser supremo, um ser soberano que conhece, além das aparências, né, além do sorriso, ele conhece muito além. Então nós precisamos sim
estar na dependência do Senhor e se permitir ser curado por Ele, né, Verdade. Elizabeth? Tem gente que não se permite ser curado. Eu, eu sempre falo, né? O Espírito Santo, ele é educado. Ele não chega arrombando portas. Ele chega devagar e ele bate. Se nós dermos